Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Vegetal aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, do campus Rio Pombo. Hoje nós vamos tratar a respeito da fotossíntese e continuar agora falando a respeito do metabolismo de carbono relacionado à fotossíntese. A fotossíntese a gente sabe que tem duas etapas, as etapas fotoquímicas que nós discutimos na última semana e as etapas de fixação e redução do carbono, que acontecem dessa vez especificamente no estroma e que tem como reação básica, como reação que resume todos os processos, uma reação que utiliza 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água e transforma isso em uma molécula de açúcar e 6 oxigênios. Então essa etapa, a etapa de fixação de carbono, é uma etapa bastante importante para a fotossíntese, porque é justamente a etapa onde vai acontecer a fixação de gás carbônico, a fixação do carbono, que é quando o carbono, na sua forma inorgânica, ele se transforma em carbono orgânico, ele passa a entrar no metabolismo das moléculas orgânicas dentro da célula. A fixação de carbono e a sua redução, antigamente era conhecida como fase escura da fotossíntese, porque presumia-se que era uma fase que poderia acontecer sem a interferência da luz. No entanto, hoje a gente sabe, nós vamos ver nessa aula de hoje, que ela tem uma importante interferência da luz. Ela tem um local específico para acontecer, que é o estroma do cloroplasto. Então você pode pegar seu esquema do cloroplasto lá e lembrar que o estroma é justamente a parte que fica entre o envoltório interno e a membrana dos tilacoides. Então é uma área ampla dos cloroplastos e que permite, e que é uma área em que acontecem muitas reações químicas importantes, dentre elas as reações do metabolismo do carbono. Ela também é dependente de luz. Nós vamos ver aqui que algumas enzimas se tornam inativas na ausência de luz e o carbono que é fixado ele passa pelo ciclo redutivo das pentoses ou ciclo de Calvin, o ciclo C3, justamente porque a molécula que é oriunda desse processo é uma molécula de 3 carbonos. Mas vamos olhar mais próximo como é que funciona esse processo. Esse processo ele acontece em paralelo aqui às reações fotoquímicas. Ele é alimentado pelo NADPH e pelo ATP das reações fotoquímicas e a partir daí o ciclo de Calvin ele utiliza os elétrons e energia das reações fotoquímicas para, a partir de gás carbônico, produzir açúcar. Então isso é bastante importante. O ATP e o NAD oxidado ele retorna para as reações luminosas, e são regenerados posteriormente pelas reações fotoquímicas. Bom, de maneira geral, a gente pode resumir o ciclo de Calvin, esse é uma informação bastante importante, em 3 etapas. A etapa da carboxilação, que é a etapa onde a ribulose 1,5-bifosfato recebe o gás carbônico e a água e forma 2 moléculas de 3 carbonos, que na verdade a gente conhece como o 3-fosfoglicerato. Essas moléculas de 3-fosfoglicerato, elas não são adequadas, elas são moléculas intermediárias e que precisam sofrer ainda uma etapa de redução para poder seguir no metabolismo e nas vias metabólicas centrais. Então essa etapa de redução é bastante importante. O 3-fosfoglicerato vai receber ATP e NADPH formando gliceraldeído 3-fosfato. A última etapa do ciclo de Calvin, então nessa etapa, ao final da etapa da regeneração, nós vamos ter a produção líquida do ciclo de Calvin se materializando por meio de 2 trioses que poderão ser utilizadas como açúcar, que poderão ser utilizadas na formação de açúcar e de todos os outros metabólitos celulares, e todas as outras moléculas orgânicas que a planta vai precisar. Em paralelo, a última etapa é a utilização e a regeneração das moléculas que foram utilizadas nesse processo para poder regenerar a ribulose 1,5-bifosfato, que é a molécula inicial. Então essa é uma visão geral do ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin ele começa com a ribulose 1,5-bifosfato. A ribulose 1,5-bifosfato é a molécula de início do ciclo e ela vai ser transformada por uma molécula também, por uma enzima muito importante que é a rubisco,
é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, né? Essa molécula ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, ela vai utilizar, né, vai utilizar rubisco, que é uma molécula que vai utilizar a ribulose 1,5-bifosfato, que é uma molécula de 5 carbonos, né, e vai carboxilar essa molécula, ou seja, de uma molécula de 5 carbonos, ela vai adicionar um carbono proveniente da atmosfera, do gás carbônico, né, formando duas moléculas de 3 carbonos muito conhecidas nossas, né, que são duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Então essa é a principal enzima de todo o sistema, é a principal reação de todo o sistema, é o momento, né, é a etapa onde a molécula inorgânica se transforma, passa a fazer parte de uma molécula orgânica, e aqui a gente percebe o ganho líquido de carbono que é tão importante para as plantas e que caracteriza de fato os produtores primários como as plantas, né, que é o ganho líquido de peso, o ganho líquido de massa orgânica a partir da absorção do carbono atmosférico. Esse processo do ciclo de Calvin ele é bastante complexo, né? Nós não vamos entrar nos detalhes de cada reação, mas eu gostaria de falar um pouco da estequiometria desse processo, para a gente entender o tanto que ele é amplo e o tanto que envolve o investimento da planta para que isso possa acontecer. Para isso, eu vou retomar o exemplo do ciclo, mas dessa vez utilizando, né, um esquema com a quantidade de carbono de cada etapa. Né? E eu gostaria, né, de seguir com vocês essas etapas. Né? A gente vê aí que a primeira etapa, a etapa A, o gás carbônico ele entra no ciclo. Né? Esse gás carbônico entra no ciclo como? A gente percebe ali que 6 moléculas de 5 carbonos, ou seja, 6 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, vão receber 6 moléculas de gás carbônico. E como resultado disso, nós vamos ter a formação de 12 3-fosfoglicerato, que é essa molécula de 3 carbonos que nós estamos vendo aí. Essas 12 moléculas de 3 carbonos, elas são 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Essas 12 moléculas elas vão sofrer a etapa de redução com gasto extensivo de ATP e de NADPH para se transformarem em 3-fosfoglicerato, né? Na verdade, gliceraldeído 3-fosfato. Né? Esse gliceraldeído 3-fosfato, né, essas 12 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, elas representarão 10 moléculas que já estavam no sistema, que já alimentavam o ciclo, e 2 moléculas que serão o ganho líquido, né, desse processo. Então essas 12 moléculas, né, de 3 carbonos, dessas 12 moléculas, 10 continuarão no ciclo e 2 serão retiradas do ciclo justamente porque esse é o ganho líquido de carbono que aconteceu no ciclo de Calvin. Continuando essas 10 moléculas de 3 carbonos, né, essas 10 moléculas de 3 carbonos agora elas vão passar pela etapa de regeneração. Né, e essas 10 moléculas de 3 carbonos, ou seja, esses 30 carbonos, eles vão ser rearranjados em 6 moléculas de 5 carbonos, né, que também equivalem a 30 carbonos, né, por meio do gasto de ATP. Essas 6 moléculas de 5 carbonos, que nesse caso é a ribulose e o 5-bifosfato, vão poder ser submetidas ao ciclo novamente, e a cada volta no ciclo, né, 6, na verdade, moléculas de gás carbônico entram e 2 moléculas, né, de gliceraldeído 3-fosfato saem do ciclo. Então, esse é a figura geral do ciclo de Calvin. A gente destaca aqui a importância da primeira enzima, né, a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, que a gente conhece como rubisco, que é justamente a molécula que vai inserir o gás carbônico na ribulose 1,5-bifosfato, né, para formar 12 moléculas aqui do 3-fosfoglicerato. O saldo desse processo, né, a conta geral desse processo, o cômputo geral desse processo, a gente tem que 2 moléculas de NADPH, a gente vai ter o gasto, né, de 2 moléculas de NADPH e de 2 ATPs para cada gás carbônico fixado, que é um gasto energético bastante significativo. Mas a gente percebe também que tem muito investimento em termos de precursores, né? Porque nós estamos falando aqui de um fluxo de 30 carbonos,
para que a cada volta no ciclo a gente tenha 6 carbonos de lucro, né? 6 carbonos de ganho líquido de matéria orgânica das plantas. Então, isso nos mostra claramente que esse processo precisa ser fortemente regulado. Por que ele precisa ser fortemente regulado? Porque a gente precisa otimizar as concentrações de moléculas intermediárias, né? E também a gente precisa interromper esse ciclo no escuro, porque no escuro a gente não tem essa grande quantidade de energia, né, de ATP e de NAD, sendo formados para poder continuar o processo de fixação. Então, a regulação do ciclo de Calvin é muito importante justamente para impedir o gasto de energia desnecessário no escuro e para otimizar a concentração dos compostos intermediários. Existem vários mecanismos, né, de regulação, dentre eles as ligações covalentes, como a redução das pontes de sulfeto, a carbamilação, né, assim como as modificações não covalentes, como as ligações de metabólitos e o ambiente químico dos componentes e as interações, né, entre as proteínas que fazem parte desse processo, né. São várias as enzimas, né, que são reguladas pela luz, dentre elas a rubisco, né, que é a enzima inicial do processo, a desidrogenase do gliceraldeído 3-fosfato, a fosfatase da frutose 1,6-bifosfato, a fosfatase da cedoheptulose 1,7-bifosfato e a sinase da ribulose 5-fosfato. Em suma, esses mecanismos, né, eles têm como característica muitas vezes a agregação de várias etapas, né? Então a gente vê aqui nessa figura que a ativação da rubisco ela começa com a atividade da rubisco ativase, né? E a rubisco ativase ela passa a ser funcional na presença com gasto de ATP, né? E com isso ela consegue remover o açúcar presente no sítio de ligação, no sítio catalítico da ribulose 5-bifosfato. A segunda etapa, né, com essa remoção do açúcar, passa a ser possível a carbamilação do sítio da rubisco, que torna a enzima cataliticamente competente e capaz de iniciar o processo de carboxilação, né? Somado a isso, no processo, quando existe luz, né, existe um aumento do pH do estroma e, para efeito de equilíbrio eletrônico, à medida que o estroma fica pobre em H+, ele aumenta a concentração de magnésio. E esse magnésio passa a fazer parte de um complexo, né, juntamente com a rubisco carbamilada, né, e isso torna essa enzima, agora sim, cataliticamente ativa. E por fim, né, a rubisco ativa ela vai interagir com a ribulose 1,5-bifosfato, o que leva à produção dos seus produtos, né, o 3-fosfoglicerato e o 2-fosfoglicolato, que é algo que nós vamos falar mais à frente, mas o que nos interessa nesse momento é o 3-fosfoglicerato. A luz ela tem um papel importante nesse processo, porque uma das primeiras coisas que muitas enzimas, elas vão depender também, né, além desse sistema, do sistema tiorredoxina-ferredoxina. Né? E esse sistema tiorredoxina-ferredoxina ele acontece por meio de reações de oxirredução provenientes da cadeia transportadora de elétrons. E eles vão ficar ativos somente no momento em que esse sistema estiver funcional por conta dos elétrons provenientes da fotossíntese. Então esses elétrons eles vão ser muito importantes para a quebra das ligações bisulfeto, né, e tornando as enzimas ativas para o funcionamento. À noite, né, esse sistema tiorredoxina-ferredoxina deixa de funcionar e as ligações de sulfeto da ferredoxina elas voltam a serem formadas, né, e com isso as enzimas elas passam a permanecer inativas e não funcionam à noite. E com isso a gente tem a regulação do ciclo fazendo com que ele funcione somente à noite, né? Nós comentamos alguma coisa que as enzimas envolvidas no processo da fotossíntese, elas são muito reguladas pela luz e, né, pela presença de cofatores, né, como por exemplo o magnésio. Então, à medida que o pH sobe, né, a gente tem uma redução na quantidade de H+, e essa redução na quantidade de H+, traz um desequilíbrio eletrônico, né, e esse equilíbrio elétrico, na verdade, e esse desequilíbrio elétrico, né, perdendo moléculas de H+, ele é compensado com um acúmulo de átomos, na verdade,
de magnésio, né? Magnésio que tem duas cargas positivas. E com isso, esse aumento na quantidade de magnésio também é muito positivo para as enzimas da fotossíntese que utilizam o magnésio como fonte de, como coenzima, ou como cofator, na verdade, para a sua atividade. Da mesma forma, a luz, ela controla os arranjos entre as moléculas, né, entre as proteínas do cloroplasto. Então, a presença de luz, ela tanto favorece o estabelecimento da interação com a enzima, com a proteína CP12, né, inativando a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase à medida que não tem luz, né, sempre que não tiver luz, a interação dessa enzima com a CP12 vão formar complexos multiproteicos, e esses complexos eles são inativos, né, ficam inativados. Né? Da mesma forma, existe uma mudança conformacional, né, no terminal, no C-terminal dessa enzima, e com isso, na presença de luz, né, a terredoxina, o processo, né, o ambiente de oxirredução permite que esse C-terminal seja clivado e que essa enzima permaneça ativa. Na ausência de luz, né, essas ligações do C-terminal, né, essas ligações de sulfeto do C-terminal, elas são restabelecidas, o que torna essas enzimas inativas novamente. Então a gente percebe aí o papel da tiorredoxina nesse processo, porque a tiorredoxina ela é um importante sensor do ambiente redox da célula e transfere isso para essas proteínas que fazem todas as etapas aqui da fotossíntese. Né? Então, a gente viu que a luz ela é importante, que o ambiente químico do estroma é importante, e tudo isso leva a quê? Leva a gente pegou como exemplo principal o controle das enzimas, né, que fazem parte do ciclo de Calvin pela presença e pela ausência de luz. Então, na presença de luz, esse ciclo vai estar totalmente ativo, nós mostramos aqui os mecanismos pelos quais isso acontece, e na ausência de luz, né, todas essas enzimas elas vão estar na sua forma inativa, né, e o ciclo não vai acontecer, economizando justamente a grande quantidade, regulando a grande quantidade de compostos intermediários necessários para que esse ciclo aconteça. Okay? Então, por isso que o controle desse processo é bastante importante. Mas, embora a gente tenha o controle desse processo e a planta consiga ligar e desligar esse processo para poder, né, regular a sua quantidade, o seu investimento energético, né, existem também processos que acontecem que eles fogem um pouco do controle, né, embora eles tenham um papel importante também nas células, né, nas células vegetais, que é o exemplo da fotorrespiração. Né? A enzima principal e a enzima que é a mais importante da aula de hoje é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, que a gente conhece também como rubisco. Essa enzima rubisco ela é muito importante no sítio catalítico dela, ela é uma enzima inespecífica, né? Ou seja, ela pode adicionar a ribulose 1,5-bifosfato tanto o carbono quanto o oxigênio. Né? Quando a gente fala de fotossíntese, nós estamos falando de acréscimo de gás carbônico, né? E acréscimo de dióxido de carbono. E esse acréscimo de dióxido de carbono leva a ganho de massa e a crescimento vegetal. Ao mesmo tempo, a rubisco, embora ela tenha uma preferência, né, pelo dióxido de carbono, ela pode eventualmente utilizar no seu processo catalítico, né, o oxigênio. E quando ela usar o oxigênio, que vai acontecer o que a gente chama de fotorrespiração. O que é a fotorrespiração? A fotorrespiração é um processo, né, pelo qual a planta acaba, ao invés de ter um ganho líquido de carbono, né, com a absorção de CO2, ela acaba tendo necessidade de lançar mão do ciclo fotossintético oxidativo C2. Né, e isso leva à perda líquida de carbono. Esse ciclo ele é necessário tanto para a recuperação. Tem vários motivos pelo qual esse ciclo acontece, né, mas uma das coisas que é importante é que o seu primeiro produto, o 2-fosfoglicolato, ele é tóxico, ele é inibidor de enzimas do cloroplasto. Ele precisa ser, então, movimentado para outra organela. E a partir daí ele precisa ser regenerado para que não haja uma perda
desses dois carbonos, né? Então, é por isso que nesse processo, né, de regeneração do 2-fosfoglicolato acaba sendo perdido, sim, uma molécula de dióxido de carbono, mas essa perda é parcial, ela é uma perda que, né, dos dois carbonos que foram deslocados para o 2-fosfoglicolato, apenas um vai ser perdido e o outro vai ser recuperado e voltar para o sistema, né? Então, a gente tem a recuperação desse carbono e a gente tem a exclusão do 2-fosfoglicolato, que é um composto tóxico, um composto que atrapalha, na verdade, a, a fotossíntese, né? Então, esse processo todo acontece porque a rubisco, que é a nossa enzima-chave aqui, ela é inespecífica. Ela pode atuar tanto com gás carbônico, tanto com dióxido de carbono, quanto com oxigênio, né? Sempre que ela atuar com oxigênio, nós temos ganho de massa, ganho de biomassa vegetal. Sempre que ela atuar com oxigênio, a gente vai ter perda de massa, a gente vai ter uma respiração provocada pela fotossíntese, dentro do processo fotossintético, uma respiração entre aspas aí, porque ela vai, respiração no seu sentido mais de comparação, na verdade, entre os produtos finais. Esse esquema aqui ele resume um pouco a fotorrespiração, né? Ele mostra para a gente aqui o ciclo de Calvin-Benson acontecendo, né? Que é o ciclo de Calvin. Nesse ciclo de Calvin, o que vai acontecer é que a ribulose 1,5-bifosfato ela pode ter a atuação da rubisco com o acréscimo de oxigênio ao invés de gás carbônico, né? Se houver o acréscimo de gás carbônico, a gente tem a produção do 3-fosfoglicerato e o ciclo de Calvin acontecendo normalmente. Caso isso não aconteça, caso aconteça uma oxidação, nós vamos ter a formação do 2-fosfoglicolato, e esse 2-fosfoglicolato ele vai precisar ser transportado para os peroxissomos, né, ter atuação na mitocôndria, ter uma interação muito forte também com o ciclo do nitrogênio para poder recuperar uma molécula de glicolato, de glicerato na verdade. Esse glicerato vai ser rapidamente transformado em 3-fosfoglicerato e retornar ao ciclo de Calvin. A grande questão é que durante todo esse processo, como vocês estão vendo ali na mitocôndria, existe a perda de uma molécula de gás carbônico, né, que estava presente no glicolato, mas essa perda é parcial porque o outro gás carbônico, o outro carbono presente, ele continua no ciclo. A gente percebe também que a energia proveniente das reações fotoquímicas ela é utilizada nesse processo de regeneração do 2-fosfoglicolato para transformá-lo em glicerato, depois em 3-fosfoglicerato. Então, a fotorrespiração ela é uma etapa que vai fazer parte dessa, né, como até algum tempo atrás a gente podia dizer tranquilamente que era um acidente de percurso, né? Mas hoje o que a gente tem em mente, né, o que a gente tem de conhecimento nos indica que sim, o ciclo C2 e a fotorrespiração ela leva à perda líquida de gás de biomassa, isso é fato. Ela leva à perda líquida de biomassa, a planta perde, né, massa vegetal com isso, perde carbono com isso, né? No entanto, esse ciclo ele serve para recuperar o carbono desviado da atividade oxigenase, né, oxidase da rubisco. Ela também pode ser ativada em momentos de alto estresse para proteger a planta de condições que poderiam levar elas, né, ao colapso. E o que tem sido também estudado é que a fotorrespiração é importante porque ela tem interação com diversas rotas metabólicas. E o fato dela acontecer auxilia na formação de precursores, né, de compostos precursores para várias moléculas vegetais. Então ela também tem a sua importância aqui, a fotorrespiração, na produção na produção e na regulação, na verdade, também, né, desses intermediários metabólicos, né? Um exemplo é a regeneração do glutamato a partir do amônio e do 2-oxoglutarato, né? E, por fim, esse processo ele também permite a produção de vários fatores de transcrição que vão ser importantes para o funcionamento, né, e para a regulação gênica das plantas. Bom, a gente fica por aqui, agradece muito a atenção de vocês, né? Lembrando que hoje a gente falou do ciclo de Calvin, que é justamente o processo de assimilação de carbono pelas plantas após as reações fotoquímicas.
nós falamos um pouco da regulação, de como a planta faz para poder fazer com que esse ciclo de Calvin aconteça somente em condições favoráveis, ou seja, em condições em que a gente tem luz, né, para essas reações acontecerem. E nós falamos um pouco da fotorrespiração, né, que é o ciclo oxidativo C2. Né, e como esse ciclo ele acaba levando, né, a perda de massa líquida, mas também, né, a perda de biomassa líquida, mas também ele permite a recuperação de parte dessa perda, né, e reduz essa perda, ao mesmo tempo em que ele auxilia na produção de vários precursores metabólicos, ao mesmo tempo que ele auxilia na produção de fatores de transcrição e, né, eventualmente, ele pode ser usado também em condições de estresse, né, o que nós podemos conversar em outro momento. Então a gente agradece muito a atenção de vocês, desejo que vocês tenham, né, um bom estudo aí nessa semana, né, e nos vemos em breve. Tá joia? Forte abraço a todos.